Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana tratando do livro O Céu e o Inferno, ainda no capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Hoje vamos trazer mais uma comunicação, fazemos aqui a nossa reflexão para o nosso aprendizado, ok? Essa comunicação intitulada com o nome de Xumene, na data de 1862 em Bordeaux. Vamos ver como foi essa comunicação. Sob este nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium habituado a este gênero de manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que seu guia espiritual lhe traz, com o duplo objetivo de sua própria instrução e do adiantamento deles. E aí vem a primeira pergunta ao espírito: quem sois? Este nome é de um homem ou de uma mulher? Vem a resposta: é de um homem. E é tão desgraçado quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Novamente uma pergunta: se o inferno não existe, como podeis experimentar os tormentos? Ele responde: pergunta inútil. Se eu o entendo, aí novamente o médium pergunta: se eu o entendo, outros podem ter necessidade de explicações. Ele responde, o espírito, não me incomodo com isso. O egoísmo não está entre as causas de vosso sofrimento? O médium pergunta. Ele responde: talvez. Se quereis ser aliviado, começai por repudiar vossas más inclinações. Não te incomodes com isso, não te diz respeito. Começa orando por mim, como pelos outros, depois veremos. Se não me ajudardes com vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz. Se falares em vez de orar, avançar-me-ás pouco. Olha, como o espírito se comporta diante das perguntas, Mas, continuando aqui a comunicação. Desejais então avançar? É feita a pergunta ao espírito. Ele responde: talvez, não se sabe. Vejamos se a prece alivia os sofrimentos. É o essencial. Ele responde ao espírito. Vem outra pergunta, Então juntai-vos a mim, com a vontade firme de obter dela algum alívio. E o espírito responde: vai em frente. Após uma prece do médium, o médium pergunta a ele, estáis satisfeito? Vamos ver o que o espírito responde: não como eu gostaria. E o médium explica para ele: um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga. O espírito responde: é possível. Quereis voltar? Sim, se me chamares. E aí aqui, após essa breve comunicação, vem aqui uma nota, que é o guia do médium, conversando com a médium, explicando como é que foi essa comunicação do espírito. Minha filha, terás dificuldades com esse espírito endurecido, mas não haveria mérito em salvar aqueles que não se perderam. Coragem, perseverança e conseguirás. Não há tamanhos culpados que não se possa reconduzir pela persuasão e pelo exemplo. Pois os espíritos mais perversos acabam por se emendar com o tempo. Se não se consegue imediatamente reconduzi-los aos bons sentimentos, o que muitas vezes é impossível, o esforço feito não será em vão. As ideias que a eles forem lançadas agitam-nos e fazem-nos refletir mesmo ao seu malgrado. São sementes que cedo ou tarde darão seus frutos. Não se abate uma rocha ao primeiro golpe de picareta. Isto que te digo, minha filha, aplica-se também aos encarnados, Olha só, se referindo também a nós, E deves compreender por que o Espiritismo, mesmo entre firmes crentes, não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é o primeiro passo, a fé vem em seguida e a transformação terá sua vez. Mas para muitos será necessário vir retemperar-se no mundo dos espíritos, Aí fazendo aqui uma comparação que às vezes o espírito retorna ao mundo, após a morte física, o espírito retorna ao mundo espiritual e ele continua ali o aprendizado, porque é necessário, de acordo com o grau de evolução do espírito, ele precisa também ser ajudado no mundo dos espíritos para ir preparando essa evolução que vai ocorrendo gradativamente, Exemplo desse espírito que se comunica e ainda necessita de auxílio, Aí vem uma outra observação: entre os endurecidos não há somente espíritos perversos e maus. Há muitos que, sem procurar fazer o mal, ficam para trás por orgulho, indiferença ou apatia. Não são menos infelizes por isso, pois sofrem tanto mais com sua inércia, quando não têm por compensação as distrações do mundo.
A perspectiva do infinito torna sua posição intolerável. E, no entanto, eles não têm a força nem a vontade de sair disso. Né? A inércia, né? A ociosidade. Né? São aqueles que, na encarnação, levam essas existências ociosas, inúteis para eles mesmos e para os outros, e que muitas vezes acabam por se suicidar, sem motivos sérios, por desgosto da vida. A falta de sentido, né? A falta de propósito. Esses espíritos são, em geral, mais difíceis de trazer de volta ao bem do que aqueles que são francamente maus. Por quê? Nestes últimos, há energia. Uma vez esclarecidos, são tão ardentes para o bem quanto foram para o mal. Aos outros, será talvez preciso de muitas existências para progredirem sensivelmente, mas pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros pelo sofrimento, procurarão uma distração numa ocupação qualquer que mais tarde se tornará para eles uma necessidade. Ou seja, tudo vem no tempo, né? Nós temos um limite de sofrimento, né? Enquanto nós não chegarmos nesse limite, muitas vezes a nossa inércia, a nossa apatia, ela vai tomando conta. Até que o sofrimento chega a tal ponto que há necessidade de você se arrepender, de começar esse processo de despertar, né? Daquele comportamento, aqueles atos que nós fizemos de forma equivocada, para que a gente possa buscar, sim, né, essa filosofia, esse pensamento da transformação. Né? Então, fazendo aqui um resumo de como tudo aconteceu nessa comunicação. Primeiro começa pelo próprio perfil do médium, né, e falando do espírito comunicante. Veja que o médium também tem esse perfil, né, de trabalhar esses espíritos inferiores, endurecidos, e aos poucos, né, mostrando o caminho para que esses espíritos também possam continuar evoluindo, porque todos nós somos filhos de Deus e merecemos, né, uma oportunidade. Claro que tudo depende, né, da nossa consciência, né, do momento que nós nos encontramos para melhorar a nossa condição. Então o espírito ele vai chegar no momento que ele por si só, né, ele vai querer essa mudança, vai buscar esse arrependimento, esse verdadeiro arrependimento, para aí sim começar o processo de transformação, como foi colocado aqui. E aí comenta sobre o egoísmo, né? Olha só, de novo, falando do egoísmo, falando do orgulho, como é importante nós temos essa preocupação de trabalhar na visão coletiva, né? Ou seja, sermos mais contributivos para a nossa vida, para a vida das pessoas que convivem com a gente, para a sociedade. Ou seja, trabalhar as tendências, né? Quando a gente vê que o egoísmo está muito forte dentro de nós, o orgulho, né? A vaidade, são situações que a gente precisa reparar em nós, nas pessoas que convivem com a gente, e ir trabalhando isso, porque aqui foi um comportamento apontado por esse espírito, né? Que ele realmente pensava muito nele, as respostas que ele dava ainda tinha muito isso nele, né? O efeito da prece. Olha, veja, quanto é importante a prece, né? Feita de forma verdadeira e genuína. Mas também, a pessoa que está para receber a prece, ela tem que estar também aberta a isso. Ela precisa vir junto nesta oração para que realmente sinta o efeito. Eu não posso delegar essa responsabilidade somente para uma pessoa que faz em nome de mim, em nome de uma outra pessoa, né? Eu também preciso, né, ter essa vontade verdadeira, ardente de receber esse benefício da prece, e a partir dali vem o despertar, né, aquela energia positiva que emana, né, no sentido da transformação, e as ideias, os pensamentos começam a mudar a partir daquilo, né, e o movimento começa a ir numa direção diferente, né. Eu acho que essa provocação do médium ao espírito fará refletir sobre os ensinamentos, ou seja, nem sempre você consegue fazer a mudança imediata, como foi citado aqui. Mesmo você tendo uma fé, as coisas não acontecem da noite para o dia, leva-se tempo. Por quê? Porque um conceito, ele precisa primeiro estar na estrutura psicológica de todos nós, né? E aí sim, você tendo a crença, né? Acreditar numa filosofia, acreditar numa ideia, aí você tem a fé, né? Aí você realmente, por ter fé nessa providência divina, saber que existe um ser supremo que olha por todos nós, e a partir disso, todos nós temos uma missão, um propósito. Então você além dessa filosofia, dessa ideia, você tem a fé. E aí vem o processo de transformação, porque aí você começa a se transformar, a mudar verdadeiramente dentro daquela ideia que você acredita, que é o que ela que traz aqui nesse ensinamento. Eu acho que e o ponto focal, né, de novo, né, trazendo um pouco desse perfil, a ociosidade e a falta de propósito. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, com esse tema, porque isso faz com que nós possamos perder o sentido de nossas vidas. Aí pode vir a apatia, o tédio, e muitos, como foi comentado aqui, alguns espíritos até se suicidam, né, quando estão no mundo dos encarnados. Por quê? Porque não vejam propósito, não vê sentido na vida. Então nós temos que começar a buscar ideias e pensamentos que dão sentido para a nossa existência. Por isso que a doutrina espírita traz muito
e reflete muito sobre isso, né? O mundo no planeta Terra é apenas uma parte da nossa existência, mas nós continuaremos a existência no mundo dos espíritos, né? Então nós precisamos refletir qual é o propósito, qual é o sentido da nossa existência no planeta Terra, né? O que viemos fazer aqui, né? E por que é que devemos nos aprimorar não só nas conquistas materiais, mas principalmente nas virtudes morais do coração, que são essas, né, que realmente ficam na nossa essência, na nossa alma, no nosso espírito, ok? Eu acho que foi uma lição muito proveitosa, trouxe aqui pontos muito importantes para a nossa reflexão e realmente, né, nós precisamos pensar sobre isso, né, qual é o propósito e o que nós estamos fazendo no nosso tempo aqui no planeta Terra, para que quando nós possamos, quando nós fazermos essa passagem para o mundo dos espíritos, realmente termos a sensação que cumprimos bem o nosso papel e vamos continuar progredindo, né, na escala da evolução, ok? Eu agradeço mais uma vez e até a próxima semana, se Deus quiser.